Vai ser 85, sejam bem-vindos. Prova de novo, a prova de novo, prova de novo daqui, né? É a vida, a gente está aqui na escolha, pagando. Mas é bom, no final das contas é bom. Vou passar a lista, vocês assinaram na vez passada isso. Não assinem pelos outros, eu não vou fazer chamar, vocês assinaram. Deixa o nome branco, meu povo. Deixa os 10 em branco assim, que eu não posso passar. Eu não vou fazer chamada no final. Mas não assinem não pelos outros, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Lígia, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a artropatia infecciosa. Tá? Certo, por que foi o pessoal da Infecto? Eu vou falar sobre isso, porque é aquela conversa inicial que a gente teve. A gente está reumato na ESP, reumatologista. A gente está reumato, ela tem interface muito grande com todas as outras especialidades. E sempre o nosso grande diagnóstico diferencial vai ser infecção, doença de infecção ou é só doença, nossa dúvida constante. E aí vocês vão ver, às vezes o pessoal brinca quando os pacientes vêm aqui, doutor, foi tantos exames, sem aplicação de sangue, sempre pergunta se é o reumatologista ou nefrólogo, né? Que é um monte de exame que a gente pede, um ponto de diagnóstico diferencial. E sempre vai estar no nosso diagnóstico diferencial. Porque a gente do articular está presente em quase todas as doenças em algum momento, né? Desde arboviroses, doenças infecciosas, doenças neopláticas, doenças autoimunes, doenças metabólicas, hipotireoidismo, hiper, e por aí vai. E acaba que a gente tem essa interface, certo? Então é para a gente sempre pensar. A gente vai falar de artrite infecciosa bacteriana, e aí eu vou pincelar as outras, as virais, certo? Um slide para cada um. E claro, vou deixar chique no final, porque a doença do momento, todo parente vai tirar dúvida com vocês, né? Porque acha, meu Deus, já sou médico, deixa eu perguntar, não é desse exame. E aí eu só vou dizer o que vai fazer com a chique no final, para vocês ficarem até o final. Certo? Podem me interromper, como quiserem, qualquer coisa só pedindo, eu vou um pouquinho mais devagar. E por favor, coloquem no grupo que a sala mudou, porque mudou agora, por favor, coisa da funcionária, estava vazio. Oi, e aí eu trouxe um caso bem só para imaginar vocês a nossa realidade psiquiátrica como é, certo? ISC masculino, 38 anos, solteiro, no meu meio, refere um quadro de dor, calor e edema, artrite, de joelhos e tornozelos e mãos a uma semana, associado a úlceras orais e lesões cutâneas em palma de mãos e plantas dos pés. Relata que teve um quadro de arreio 4 semanas antes do início desses sintomas. Sejam bem-vindos, está começando agora. Nega patologias prévias. Ele diz que, de história familiar, tem um irmão diagnóstico espondilite anquilosante. Ele relata relações sexuais desprotegidas, com o uso de drogas e vícios. No exame físico, ele tinha artrite franco de joelhos e tornozelos, presença de peremia ocular, um olho vermelho. E tinha umas lesões maculares em regiões de palmar e plantar. Tinha também alopécia, que ele não tinha referido, mas tinha. E de laboratório ele viu o hemograma e as funções renal e hepática normais, o PCR elevado, 10 mg por decilitro, o VHS também elevado, a colprocultura, cultura de fezes positiva, que é Campylobacter, o VDRL positivo, um título considerável para 32, um FAM, um PRO80, já conta, vocês aprenderam, nuclear pontilhado fino denso, e um fator reumatóide positivo baixo X. O que esse paciente tem? Sífilis? Pronto? Não é mais fácil, assim vai ser difícil. Ele não pode ter lúpus, não. Ele não pode ter uma artrite reativa daqui por causa de infecções recentes, O colprocultura positivo, o Campylobacter que costuma dar. Ele tem relações sexuais protegidas, VDRL positivo, pode ser cis, mas pode ser um HIV, pode ser uma artropatia por vírus C, por hepatite B. Pode ser uma artrite reumatoide começando, tudo que é cólera, artrite simétrica, digestivo de grandes, pequenas articulações. Um dia foi olímpico, um dia começou, certo? Então pode começar com olímpico, depois tem que ver quando for olímpico. Então poderia ser fator reumatóide estar em ascensão ainda, um dia. Então podia ser tudo, certo? Pode dar. A diarreia pode ser só um comemorativo, eu vou a diarreia feroz na bolsa, Tá bombando agora atualmente. Acredito o quê? Metade das pessoas está doente de Fortaleza, então metade da sala aqui, deve estar doente, estou brincando. Então está tendo uma diarreia com agudo por outros motivos, Ele pode ter intolerância à lactose, esse entupir de leite, assim. Sempre a gente vai pensar no diagnóstico sobre o paciente, mas dentro da reumato a gente sempre abre a cabeça. Então, ele poderia ter um lúpus com SAF, que está positivando o VDRL,
falso positivo? Poderia. Certo? Então, não sei o que ele tem, certo? Quase foi da minha cabeça, isso aqui não é um paciente real, só para dizer que pode ser tudo. Geralmente a gente flagra, o que a gente viu mais recente, a gente tem muita essa memória na medicina. No caso, a gente já viu, puxou outro. E às vezes os pacientes internados, a gente brinca que é o sinal da Kombi. Chega um diagnóstico diferente, depois chega 2, 3 no mesmo mês. Não acontece com frequência. Mas às vezes é porque a gente não pensa em diagnóstico, a partir do momento que a gente viu aquele diagnóstico, a gente passa a pensar mais, né? A gente só sabe, só encontra o que procura se a gente souber o que está procurando. Então aqui poderia ser tudo, inclusive sífilis, tá? Então, fã positivo, uma queda de cabelo que pode ser da cisto, mas pode ser uma hanseníase que pode positivar tudo a propósito. Hanseníase é o nosso grande diagnóstico diferencial. Eu não vou falar de artropatia hansenítica aqui, porque é um mundo, daí a gente tem que existir um livro inteiro, só disso, certo? Mais de 400 páginas. E eu vou falar do que é mais comum na nossa realidade, certo? Poderia ser uma artrite reumatoide bem típica, mas até chegar desse jeito aqui, vocês viram o funciona, né, amigo? O paciente sem atendimento, a gente não é o que a gente vê mais hoje em dia, graças a Deus. Umas lesões típicas de sífilis, né? Palmar implantar, poderia ser dessa forma aqui. Como a história familiar para uma outra doença autoimune, a gente fica sem saber o que o paciente tem. E aí a gente fala um pouquinho de artrite infecciosa. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça é que vai ter interação do patógeno com o hospedeiro. Óbvio. Mas eu quero que vocês já saibam que pode ser uma artrite pela presença da bactéria, do vírus, da micobactéria lá dentro da articulação, ou pode ser uma artrite reativa pela presença que teve aquela inflamação, certo? No quadro depois do quadro infeccioso. O paciente sempre que procurar vocês no posto de saúde, na subespecialidade de vocês, no quadro de artrite aguda, teve infecção antes, principalmente por conta da chikungunya e das arboviroses que estão começando agora, né, que é o nosso grande diagnóstico diferencial, mas por conta de artrite reativa que pode acontecer, certo? E pode também ser o patógeno interagindo com a gente, formando um complexo autoanticorpos, que serve inclusive de gatilho para doenças autoimunes em pessoas predispostas, que a gente já falou sobre isso na outra aula de colagenose, né? E essa interação, independente de qual dessas formas seja, vai causar uma inflamação dentro da sinóvia. E aí eu quero que vocês pensem nas sinóvias, né, nas articulações, como uma caixa fechada. Se eu tiver inflamação lá dentro, aumenta a pressão, vai ter hipóxia, anóxia, necrose, dor, certo? Edema. Então, é um aumento de pressão lá e a gente vai estar pensando, o que eu posso fazer tipo, nessa pressão? Então, monoartrite aguda é igual a artrocentese, certo? Então, primeiro entender o que está acontecendo lá dentro. Se eu já tiver certeza do que está acontecendo, pelo menos para aliviar a dor. Nas monoagudas, certo? E a gente lembrar que a artrite infecciosa é uma emergência, tá? Então, ela causa destruição articular irreversível. A gente pode perder a articulação a depender do patógeno. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a bactéria na agudo mais comum é o estáfilo. O estáfilo geralmente é do mal, certo? E aumenta a morbidade e mortalidade. Na residência, eu vi um paciente perder o olho em 9 dias por uma artrite aguda. Eu nunca tinha visto isso. Ah, estou aqui, né? Eu tenho 9 anos de reumato. Mas o paciente chegou com quadro de monoartrite, senhorzinho diabético naquele pacote. Perdeu o olho. A gente deu nuclear, de tamanho a agressividade da infecção, certo? Então tinha artrite infecciosa e a infecção ocular pelo gram positivo, que a gente deu mandar tirar o olho no final porque não tinha mais jeito. Então é uma emergência, tá? E aí sempre que a gente fala de artrite infecciosa, a gente vai lembrar de quadro agudo, tem subagudo e crônico, certo? 4 semanas, 4 a 6 semanas, mais de 6 semanas. E nas agudas, que vai ser o nosso grande foco aqui hoje, a gente vai falar das bacterianas não gonocócicas, a gente vai dividir em 2 polos, tá certo? E nas gonocócicas, que também são chamadas de infecção gonocócica disseminada, tá? A gente vai focar aqui um pouquinho e pincelar nas outras. Nas crônicas, a gente vai pensar em outros micro-organismos. As micobactérias, tá certo? Que geralmente são aqueles quadros de micobactéria, tuberculose, não tuberculose, elas crescem de forma lenta, fungos, espiroquetas e até os próprios vírus. Os quadros virais geralmente são um quadro de oligoartralgia ou artrite aguda, mas pode evoluir de uma forma crônica, tá? Hoje a gente vai falar de artrite séptica bacteriana, gonocócica e não gonocócica, agudas e menores de 4 semanas. E a artrite séptica bacteriana é a forma mais rapidamente destrutiva de doença articular. Então não tem para chikungunya, para lúpus, para artrite reumatoide, para corticóide, para destruir tão rápido a articulação como a artrite infecciosa bacteriana, certo? O grande vilão aqui vai ser o estáfilo.
E aí, sempre que a gente se depara com o quadro com artrite, a gente vai ver, e aí, tem acometimento sistêmico ou é só aqui na articulação? A gente vai estar passando diagnóstico diferencial. Existe, por exemplo, outra, geralmente uma mono ou uma oligoartrite, né, de grande articulação, joelho inchado, acordado ali no primeiro metatarso. E aí, é uma coisa que é crônica, tem acometimento sistêmico, não que as doenças inflamatórias não tenham. A outra pode vir com febre, com fadiga, adinamia, com tudo, certo? Mas quando é bacteriano, o negócio é mais toxemiado, o paciente é mais grave, a febre é mais alta. Então, o paciente chegou e procurou o quadro de oligo ou monoartrite aguda. Tem acometimento sistêmico. Para mais de tudo dessa inflamação, que é sobre o que eu estava falando, pode ser uma inflamação ali mais ou menos, uma fadiga leve, ou febre alta, de temor, calafrios. Qual foi a velocidade de instalação desses sintomas? O paciente tem fator de risco epidemiológico, por exemplo, para ser um quadro de artrite séptica mais grave, diabéticos, imunossuprimidos, uso de medicação, pacientes transplantados, portadores de doenças inflamatórias crônicas. Eu teria epidemiologia para isso, e aí, dependendo da população, a gente tem um germe que a gente vai pensar. Então, nas crianças a gente vai pensar em determinados germes, nos adultos, que a gente vai falar aqui, já a gente vai dizer nada de criança, né? Então, nos adultos, que a gente vai falar aqui, vai pensar mais, principalmente no tráfego, se o paciente for usuário de droga intravenosa, tiver infecções de repetição, internamento recente, que a gente vai pensar em outra população de bactérias, a gente vai decidir a nossa conduta terapêutica, porque a gente acabou de falar que não é emergência, então a gente tem que agir rápido, porque senão deixa com sequela e mata, né? E os fatores de risco demográficos, menores de 15 anos, principalmente bem novinho, neonato, menor de 2 meses, ou acima de 50, 60, e principalmente 80 anos, são piores. E aí nós vamos para a anamnese física, que a gente está falando no geral, certo? A gente está nas artrites infecciosas agudas, a gente não vai entrar nas bacterianas monotóxicas e não monotóxicas. A gente lembrar que pode acontecer uma infecção articular, pode acontecer em qualquer idade, certo? Nós temos grupos que vão ter maior risco de complicação e de mortalidade. Geralmente é a articulação que previamente já foi afetada. Então, o paciente já tem uma osteoartrite de joelhos, vai ser aquela ali a preferida para a gente ter infecção. O paciente tem dor com crise recorrente, aquela articulação acaba sendo a preferida para a gente infectar. Uma articulação que já tem anatomia modificada, que já é muito mexida, que já inflama com frequência, que às vezes tem um edema, já uma inflamação crônica. Então, quando o paciente faz uma bacteriemia transitória, a bactéria vai ter que chegar naquela articulação. E a disseminação, na grande maioria das vezes, é hematogênica. Vem de algum foco a distância. E a gente tem que sempre procurar esse foco à distância. Nem sempre a gente vai conseguir achar, mas a maioria das vezes a gente vai conseguir achar. Então, o paciente está levando uma artrite de joelho, procura pneumonia, procura endocardite, procura infecção urinária que a gente acha ou foco à distância. Este foco à distância da bactéria saiu, passeou por corrente sanguínea e foi para aquela articulação que já era previamente acometida, certo? Isso é importante para a gente pensar que se o paciente tiver com uma artrite de joelho, vai funcionar, a gente já decidiu que vai funcionar, né? E pediu um bocado de coisa nesse líquido. Dentre eles, presença de cristais. Aí veio cristais positivos, sei lá, pirofosfato, cristais com refringência. É gota? Exclui a artrite infecciosa? Não, certo? Às vezes, o cristal positivo é gota, pronto, suspende o antibiótico. De forma alguma. A gente acabou de aprender que a bactéria vai escolher aquela articulação que já é metida. Então, o fato de ter cristais não exclui a presença de infecção, certo? E aí, os fatores de risco que a gente estava falando. Diabetes, doença hepática renal crônica, neoplasias, alcoolismo, drogas endovenosas, lesões cutâneas que quebram a rede da pele. A gente acabou de falar que essa bactéria tem que ir de algum lugar. O líquido sinovial é estéril, certo? Na teoria. Então, tem que ter vindo de algum lugar para entrar ali. Grande maioria de disseminação hematogênica, tá certo? Mas eu posso ter uma lesão de pele por continuidade da bactéria entrar ali, tá certo? Então, se eu tenho uma psoríase, se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma úlcera crônica, a porta de entrada para a bactéria. Se eu tiver uma cirurgia articular prévia, principalmente se a infecção for muito, se a infecção for muito recente após uma alta, a gente pode ter cirurgia articular pode ter infecção pós-cirúrgica até 2 anos depois da cirurgia, certo? E tem os outros fatores de risco, como o nosso paciente do caso, relação sexual desprotegida, a gente vai pensar também na sífilis, que foi o que eu dito com vocês aqui, certo? E aí, viagens recentes têm doenças que vão ser
epidêmicas, por exemplo, agora que no Nordeste nós estamos na epidemia da chikungunya das alveolosas por conta dos períodos de chuva, né? Que chuvas. Sei lá, doença de Lyme não é comum da gente ter aqui no Brasil, então se eu estiver pensando, o paciente tem que ir para fora, viajar, é importante a gente perguntar sobre isso. Se tu fez algum procedimento invasivo recente, como a gente não falou, a gente lembrar aqui, eu vou puxar a sardinha para a minha área. Visto que a gente tem uma complicação de artrite infecciosa após uma punção articular, infiltração feita da forma correta, é muito pequeno, certo? E aí, ainda na anamnese física, a gente vai procurar sinais de comprometimento sistêmico, como o nosso paciente no caso que a gente falou. Então, tem sistêmico de febre, astenia, perda de peso, e no exame físico a gente vai procurar. Tem alopecia, tem lesão cutânea, a gente vai perguntar. Tem úlcera oral, tem úlcera genital, a gente pergunta, o paciente responde, às vezes ele diz que não, e quando a gente vai examinar, a gente acha. A anamnese que ele está contando, o exame físico é o que eu estou vendo. A gente tem que procurar mesmo ele negando, certo? Às vezes ele nega, a gente desconfia, pergunta de novo, o paciente internado, no dia seguinte a gente pergunta de novo, até que a gente consegue a resposta. E aí, 50% a 70% dos casos da epidemiologia a gente encontra esse forma à distância. Como a gente tinha falado, é alguma infecção que aconteceu por ali, a bactéria deu uma passeada, bactéria transitória, e encontra uma articulação geralmente previamente acometida, se instala e causa aquele processo inflamatório local, certo? Chegou do lá na UPA, uma artrite infecciosa, eu acho que é o paciente está sendo ali com o peso de exame. Na UPA não dá para fazer a troncentese porque não tem como enviar o líquido, certo? Que a grande maioria de vocês vai trabalhar na UPA assim que se formar. Mas então é sempre que tem que fazer. Não deve atrasar o início do antibiótico. Então, eu pensei, a troncentese começa antibiótico. Não tem como fazer, começa antibiótico de forma empírica, tá? A gente vai pedir o hemograma para saber o leucocitose, para acompanhar a resposta àquele antibiótico que a gente vai fazer, prova de atividade inflamatória e tudo que eu precisar de diagnóstico diferencial baseado na história clínica do colírio, tá certo? Aí, culturas, como a gente acabou de aprender que vem do foco natogênico à distância, né? A maioria das vezes, então a gente tem que pedir uma cultura. A depender do gene, nem sempre ela vai vir positiva. Nas bacterianas não monocócicas, a maioria das vezes a gente consegue. Nas monocócicas, em torno de 40%, 30% a gente consegue uma cultura positiva. Quando a gente vai falar um pouquinho das monocócicas, a gente faz cultura de tudo. Cultura de orofaringe, de secreção vegetal, o que o paciente tiver, certo? E a gente vai pedir cultura do líquido sinovial sempre. É mais comum a infecção por bactéria, porque a gente pede a cultura só, solicita cultura de líquido sinovial, escrito lá no papel, aplicado no computador. Eles vão fazer cultura para bactéria. Se eu estou pensando na artrite crônica, eu tenho que pedir cultura para micobactéria, cultura para fungo. Você tem que escrever, porque ainda lá dentro da célula do laboratório não sabe o que está passando na nossa cabeça, certo? Então, geralmente, cultura para bactérias, se a gente pensar em alguma etiologia, a gente escreve que é a cultura para outro gênero, certo? Exame de imagem, precisa, nem sempre. Geralmente, a gente faz exame de imagem se for infecção de articulação profunda, tá? Então, quadril, infecção de coluna, pensando em espondilocista, pensando na sacroileite infecciosa. A gente vai pedir exame de imagem, de preferência a tomografia, ou se estou pensando em complicação também. Estou fazendo que o antibiótico não está melhorando, será que não é abscesso, será que já tem uma osteomielite? A gente vai fazer exame de imagem, tá? Só que antes de fazer a punção, o ideal é que a gente tenha sempre exame de imagem, especialmente em crianças e pacientes portadores de neoplasias, né? Fatores de risco assim, porque existem tumores primários ósseos, existe, certo? Então posso funcionar uma neoplasia, não devo, certo? Mas pode acontecer. E às vezes, como a gente aprendeu que sempre a articulação que já é previamente danificada, é muito comum a gente fazer função articular, quem tem osteoartrite, por exemplo, osteoartrite é feito de desgaste progressivo, eu tenho que ver onde é que eu estou entrando, que a gente funciona a maioria das vezes as cegas, né, baseado na anatomia. Então, onde é o melhor? Se o paciente tiver um gênero valgo, é muito importante, o gênero valgo, então saber se eu vou entrar no joelho de forma radial ou de forma lateral. O exame de imagem ajuda a gente também nessa decisão, tá? E aí, quando fazer a troncentese? Sempre que der, tá certo? Deu é que der. Se você sabe fazer, chama alguém. O mais precoce possível, mas não deve atrasar o início do antibiótico. A técnica vai depender da articulação. Então, se é de joelho, se é de cotovelo, se é de externo, pode ter articulação clavicular, né? Pode ter artrite de tudo quanto é lugar. E aí, dependendo do local, existe técnica. No joelho, você pode entrar lateral, medial, paciente sentado, paciente deitado. Então, você vai ver o que é melhor para aquele paciente para a anatomia dele. Por isso o exame de imagem é importante estar na troncentese, não é obrigatório, mas é bom ter. E aí, funcionei final líquido. O que eu vou ver? O aspecto, certo? Tem um aspecto normal do líquido, que
esse líquido viscoso, amarelo citrino, semelhante ao urina não concentrada. Vou só perguntar um pouquinho. O nosso condutor. Eu vou ver a viscosidade, então o normal é que ele seja um pouco viscoso, aquele líquido que você pega, ele dá uma esticadinha, mas ele se rompe. Ele pode ser que seja turbulento, seja viscoso demais. Às vezes a gente funciona, a gente utiliza essa agulha aqui, que ela é 40 por 12, né? 4 milímetros com calibre de 12,2 milímetros, né? Para ver se o líquido vem. Se for muito fininho, a agulha aqui insulina. Geralmente o líquido não vem, principalmente se a viscosidade for aumentada. E quanto mais infecção, inflamação, mais célula de lá dentro, mais viscoso vai ser esse líquido, tá certo? Pode ser um aspecto mais hemático, que pode ser desde um acidente de função, artrite neoplásica, um quadro de artrite vironodular, mais comum em criança, pós-trauma, que é outro quadro de artrite não infecciosa. E aí pedi não fiz, né? A artrocentese, vi o aspecto do líquido, e aí o que é que eu vou pedir de exame? A bacterioscopia, que é o grão, certo? Ele vai tirar o líquido, botar na lâmina e olhar no microscópio e me dizer se curou pelo grão e se é um grão, o grão curou positivo ou negativo. Para saber se eu estou pensando em bactérias gram positivas ou gram negativas. A grande maioria das vezes no adulto deve pensar em gram positivo, estafilococcus. Mas pode ser um adulto, que é usuário de drogas, que é portador de diabetes, que tem 1 a 2 meses e já fez esquema de antibiótico. Então, esse gram me ajuda demais. Eu chego, vou fazer uma dupla cobertura, cobrindo também gram negativos e anaeróbios, saiu o gram, que é passar em 10 minutos, certo? Eu já consigo suspender o antibiótico. Então, estava lá na lupa usando há 3 dias, chegou no hospital, a gente funcionou, a gente suspende? Não, porque pode ser falseado por conta dele já estar usando antibiótico há 3 dias, certo? Então, se você pegou, você não começou o antibiótico, você não tinha começado previamente, você que fez a transcendência, você suspende. Passou 4, 5 dias na outra até chegar no hospital, já vi os antibióticos, funcionei, não curou, vamos suspender. Não, o exame, o líquido sinovial está falseado pelo antibiótico que o paciente está usando, tá certo? E a gente vai pedir cultura, geralmente biogênico para bactéria. Se eu estiver pensando em outra coisa, eu vou escrever no papel que eu estou pensando para a pessoa do laboratório fazer a cultura, tá certo? A gente pega a celularidade, que é quantas células que lá dentro, certo? Tanto total quanto diferencial. Eu quero saber se tem 50 mil leucócitos, se a maioria é polimorfonuclear, eu estou pensando numa artrite infecciosa bacteriana. Se tem só 10 células e são linfócitos, que eu posso estar pensando até na contaminação ou só na inflamação, certo? Geralmente na artrite infecciosa tem de 30 a 100 mil células, o predomínio de polimorfonuclear, infecciosa bacteriana, certo? Eu vou pedir pesquisa de cristais, LDH, glicose, pensando na infecção bacteriana também, aquilo que a gente pede para o líquido pleural. E aí, de diagnóstico diferencial vai acabar sendo tudo. Atropatias por cristais, que pode ser gota, atropatia por biofosfato de cálcio. Só que vai ter o paciente com aquela história recorrente, passo duro, pode não estar levado no momento da crise, mas geralmente ou é joelho, ou é tornozelo, ou é a podaca, primeira metatarso palatina. Então, tem uma história por trás. As crises são recorrentes, cada vez mais próximas uma da outra, se o paciente não tiver tratamento. E a hiperglicemia, né, na gota, é uma doença que faz parte do quadro metabólico. Então, o paciente geralmente tem acima do peso, gordura abdominal, etc. Pode ser certa artrite traumática, o paciente chegou com artrite, está ali, uma artrite teve trauma antes. O trauma tanto pode ser a causa daquela artrite, como ele também pode predispor um trauma, que eu tenho sangramento dentro daquela articulação, assim, quando ela é vascularizada, certo? E aí aquele sangue parado predispõe a qualquer bactéria que aconteça, a bactéria vai lá, chega na articulação e se instala. Tem as artropatias, as artrites relacionadas às espondiloartropatias, que foram reativas, os pacientes com propositivas, espondiloartrite anquilosante, lesconador intestinal, artrite psoriática, com acometimento axial. E há outras doenças autoimunes, né? Lúpus, artrite inflamatória, PC, jogo, por aí vai. Só que vai ter bastante no quadro clínico, que é aquilo que a gente falou no começo. Chegou, tem acometimento sistêmico, ou está só aqui? Não está só aqui, foi um pancado, teve um trauma, tá? Vai ter o cerebral que pode ser doloroso ou não, vai ter histórico de relação protegida, pode ter histórico de corrimento, por aí vai. Vai ter o fenômeno de Renault, vai ter uma alopecia, vai ter história familiar positiva, um racha, uma fotossensibilidade. Então vai ter, se a gente procurar, mas os outros não acham de outras doenças, certo? E lembrar de artrite paraneoplásica, vou contar nos históricos.
A primeira de paraneoplásica, que o paciente que na residência, ele chegou a ser o agricultor. E foi uma das piores poliartrites que eu já vi. Sabe aqueles agricultores que parecem que são do crossfit, que são bem quase assim, a musculatura secada, trabalho braçal mesmo? Eles não andavam de dor, choravam na cadeira de rodas. E você vê que era aquela pessoa mole, assim, pra dor, né? E aí a gente foi rastrear, a gente achou neoplasia primária de pulmão e fez lobotomia. E aí ele tinha anemia ferropriva. E a gente foi rastrear, e a anemia ferropriva apareceu, endoscopia colon, ele tinha uma anemia primária de colo também. Ele tinha 2 cânceres, por isso que ele tinha tanta artrite, era o sintoma paraneoplásico. Aí o interno, que se esconde dele, era Vicente, o nome dele era Vicente Romar. Doutora, tem uma lesãozinha aqui, doutora Cinese, não, pelo amor de Deus, não vai ter 3 cânceres. Posso pedir para o pessoal da dermatoscopia fazer a dermatoscopia? Não vai ter não. Deixa eu pedir ele, depois peça. Ele tinha melanoma também. Então foram 3 cânceres primários, assim, super premiado fez o paciente. Ele tinha 3 cânceres primários, a gente fez os 3, tirou o pedaço do intestino, tirou o pedaço do pulmão e tirou a lesão daqui, que eram 3 cânceres completamente diferentes. Certo? Então existe a artrite paraneoplásica, e a outra história era uma aluna, lá no UFC. Aí geralmente lá a gente, o residente, você pedia favor ao residente, né? Para atender esse paciente, a gente pedia ao staff, posso atender e passar com você, a gente atendia isso com o staff. E aí ela fala de monoartrite e pediu para atender. Quando ela chegou com monoartrite, um paciente jovem, principal caso é gonocócica, né? Ela disse, não sei o que, você é solteira, eu não moro, meu namorado está longe, não sei o que, tal. Ela tá certo, olha, tem que começar a ser fracções, tem que pensar em no corpo, tal. A menina está desesperada, começou, né? Terminou o namoro. A gente estava pensando em homem, né? A gente falou, nossa, o homem estava longe e ela pegou dele, ela disse, enfim. E aí, ela dizia que estava balançando uma rede e bateu o pé. Podia ser traumático, mas ela estava com febre, elevada, a gente funcionou de um pouquinho de inflamação, mas não era tanto. A gente fez o correto. Principal causa de monoartrite aguda em paciente sexualmente ativo no corpo, certo? Artrite bacteriana gonocócica. E aí ela foi abrindo na nossa frente. Não melhorou. A gonocócica a gente vai ver já. Começa o antibiótico, a gente não melhora drástico em 48 horas. O paciente ficou quase ótimo completo, nem 7 dias de tratamento. E aí ela não melhorou. E aí ela mas não melhorou. E a gente vai ficar abrindo um quadro de artrite, de espondilite na nossa frente. Aí ela veio, depois a dor lombar, o trauma só tinha sido do nada, o trauma não tinha nada a ver. E HLA positivo, ressonância positiva, tudo ele acabou que ela ficou com espondilite, né? 3 vezes depois, o diagnóstico radioativo, a gente acabou tratando para. Não sei dizer se voltou no outro, certo? A gente lembrava, certo? Jovem, nós, certo? Jovem, sexualmente ativo, no sempre a primeira hipótese, nem que acabe no outro, tá? O que a gente vai falar hoje? Da séptica bacteriana, certo? Da não gonocócica, da séptica bacteriana gonocócica, gonocócica bactéria, certo? Das manifestações articulares virais, a gente vai só pincelar a parte de hepatite C e HIV, tá? No das contas, resumindo o HIV é aquela premissa, HIV pode dar tudo de todo jeito. Não, é verdade, certo? E manifestação musculoesquelética da chikungunya, por último, propositalmente. A artrite séptica não gonocócica bacteriana, a incidência vai de 2 a 3 casos a cada 100 mil habitantes. Pior nos extremos de idades, mas se eu tiver uma articulação já doente, essa incidência aumenta muito, certo, gente? 6, tem série que pode até 10 vezes mais. Por quê? A bactéria gosta da articulação que já é doente. Aqui no Brasil a gente não sabe porque não existe notificação compulsória, então a gente realmente não tem dado, tá? Por incrível que pareça, nós somos homens, certo? Eu lembro uma coisa, né? Mas é bem pouquinho mais comum, não chega a ser nem 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres, e igual entre as raças, tá? E fator de risco, ter uma articulação já doente, vocês botem isso na cabeça. Ele tem vários outros fatores de risco que pioram o prognóstico, idade mais elevada, tudo que vai mexer com a imunidade, diabetes, doenças crônicas renais hepáticas, uso de quimioterapia, uso de imunossupressor, alcoolismo, né? Então pós-transplante, paciente com SIDA, tudo que compromete o sistema imunológico. São parênteses para as próteses articulares, tá certo? O risco antigamente de cirurgia de prótese era acima de 10%, diminuiu para menos de 1%. Vai depender de um monte de coisa. Então, desde o número de circulantes, pessoas na sala, até o tempo que a articulação foi exposta, até o tempo cirúrgico. Se aquela articulação já foi abordada, a prótese ficou bem colocada, o paciente tinha osteoporose, saiu do lugar, precisou reabordar, fraturou. Então, tudo
influenciar na infecção. Eu estou falando aqui, mas se a gente parar para raciocinar, é tudo óbvio, né? E aí se tiver doença inflamatória crônica, se o paciente já tinha articulação doente, é pior, certo? Não esqueçam disso. A gente vai ter classificação que é entre precoce, até 2 meses da alta, atrasada, que vai de 2 meses a 2 anos, e essa tardia, que a infecção acontece 2 anos depois da colocação da prótese. E aí, a depender, lavagem, ortopedia junto e tirada da prótese, na maioria das vezes. Acaba que o paciente, na prótese, ele forma, a bactéria, na verdade, né? Na prótese do paciente, ele forma um biofilme, certo? Um glicocálice, e a gente não consegue tirar aquela bactéria de lá. Então, não adianta a gente fazer antibiótico, vai continuar colonizado. Então, a maioria das vezes a gente precisa tirar a prótese. E a gente falou de onde é que vem essa bactéria. A gente vai sempre pensar em hematogênico. A gente está vendo que até 75% dos casos, essa disseminação hematogênica, a gente vai procurar um foco à distância. Mas pode ser por inoculação direta, fiz o procedimento e eu mesmo coloquei a bactéria lá dentro, tá certo? Por pouca atividade. Eu tenho uma psoríase, eu tenho uma úlcera, eu tenho uma erisipela, uma celulite ali do lado e a bactéria entrou. E aí, essa bactéria me oculta, por que acontece? Porque a sinose é muito vascularizada. Então, eu posso fazer uma colonoscopia, por exemplo, e eu tenho bactéria transitória, que é o procedimento invasivo. Pego uma articulação ali que é doente, e a bactéria aproveita, já que é tão vascularizado, a gente não tem tanta inflamação, a gente não tem tanto fagócito dentro da articulação, a gente vai ter ali na sinóvia. Então, como se eu tivesse um caminho muito vasto, né, vascularizado, para dar a porta de entrada. Mas ninguém está vendo direito que eu estou ali dentro. A bactéria aproveita para entrar, porque tem essa vascularização importante e fica ali de boa se proliferando, certo? Sempre de inoculação direta, a gente perguntar se teve procedimento, se teve trauma. E o que acontece? A bactéria chegou na articulação, aí ela começa a se proliferar nesse local que é discretamente protegido. Isso vai fazer com que aumente a atividade fagocítica local. Então, não tinha fagócitos lá, mas eu começo a chamar a galera e vai vindo. Essa atividade fagocítica vai acontecer a proliferação de células dentro da articulação do líquido sinovial e a proliferação da própria sinóvia. Ela fica espessada, se eu fizer ultrassom com Doppler, eu vejo que a vascularização aumentou, então é célula, neovascularização. Começa a ter degradação enzimática, a gente falou no começo que era a caixa fechada, e a pressão aumentando. Então, vou ter degradação enzimática, citocina degradando célula, LDH aumenta, glicose vai sendo consumida e formação de tecido de granulação aumentando essa pressão que estava lá dentro. E a gente começa a perder célula, principalmente a pressão, para acabar porque essa sinóvia era tão vascularizada, agora esse fluxo sanguíneo vai ser tamponado pelo aumento da pressão. E a gente começa a ter morte celular, destruição da articulação, destruição da sinóvia, certo? E isso é irreversível, por isso que é uma emergência. Pensei e tratei. Na maioria das vezes, artrite aguda séptica bacteriana, que é o que a gente está falando aqui, a gente vai pensar no estáfilo, certo? 60 a 70% dos casos. Tem vários outros genes que eu vou ter para a gente saber que eles existem. E vai depender do grupo que a gente está pensando. Se é criança, se é idoso, se usa droga, o que é que a gente pensa mais, tá certo? Se tiver fator de risco muito, principalmente diabetes, internamento recente, a gente acaba cobrindo para tudo. Você vai pensar gram positivo, gram negativo e anaeróbico. E começa o antibiótico de largo espectro, tá certo? A minoria das vezes vai ser polimicrobiana. Quando vem polimicrobiana, a gente suspeita se foi erro da gente, a gente mesmo que contaminou na hora da coleta da fotossintése. E aí, como é que o paciente vai se apresentar? O quadro geralmente monoarticular, mas pode ser oligo, raramente vai ser poliarticular. Quando é poliarticular, a gente vai pensar nos outros diagnósticos diferenciais, certo? É súbito e doloroso, eu estava bem, começou uma dor, e a dor foi aumentando, porque a gente vai tendo degradação pelo processo fisiopatológico, aumenta a pressão e morte celular. É uma artrite franca, aquela artrite que você olha e diz, tem artrite, você não tem dúvida. E vai ter limitação de movimento por dor. Então, ele não mexe porque tem aquela pressão aumentada, muito líquido e dor. Geralmente, a maioria das vezes, acima de 80%, vai ter sintoma sistêmico como febre, calafrio, pode ser inclusive febre alta. A gente lembrar que é importante a gente pedir hemocultura, porque vem, na maioria das vezes, de foco à distância. Qualquer articulação pode estar cometida na séptica bacteriana, mas tem as preferenciais, tá certo? Que é principalmente joelho, no adulto, na criança também é joelho. Em segundo lugar, quadril, mas o quadril tem um destaque muito grande na criança por conta de traumas, tá certo? Quadril
quadril na gente, né, nos adultos, é menor. E aí vem as outras articulações, tornozelo, cotovelo, oligoarticular em até 20% dos casos. Mas a grande maioria vai ser no joelho, tá? E é aquela artrite que você olha bem e não tem dúvida. Pode vir cursite, ou olecraniana no cotovelo, ou pré-patelar associado. E aí, quando vem com a bursite, vem com a bolsa suprapatelar bem estendida, é bem fácil de funcionar, gente, é só meter a agulha. E outras articulações bem mais difundidas que podem estar acometidas. Quando tem essas articulações, a gente vai pensar que ou o paciente é mais diferente, não vai ser aquele paciente mais típico, ou o paciente tem algum fator de risco. Então, estresse clavicular, articulação de sacroiliaca infectada, a gente vai pensar em outras coisas, tá certo? Eu só tive uma estresse clavicular uma vez na vida, e era tuberculose. Então, não é comum ser a bactéria. Na artrocentese, tirei o líquido da artrite bacteriana, certo? O estáfilo, vou ficar falando muito aqui do estáfilo, tá? Então vai vir aquele líquido tipo bem purulento, a senhora diz, é pus, com celularidade muito aumentada, com predomínio de polimorfos nucleares, muitos neutrófilos lá dentro. LDH elevado porque destrui muita célula, a glicose reduzida porque é consumida, a bacterioscopia, na maioria das vezes, falando de estáfilo, vai ser o corpo gram positivo, certo? A cultura pode estar positiva ali em 60%, 70%, algumas séries vão estar até 90%, mas em 70%, certo? 30% a cultura está negativa. Pode estar falseada se eu tiver começado antibiótico antes. Eu tenho que pedir, sim, pesquisa de cristais, porque o fato de ter cristais não vai excluir a presença da infecção, mas para lá na frente tratar também, tá certo? Para evitar que aconteça de novo. Sempre pedir hemocultura, que aqui vai ser positivo, quando a gente vai já falar da gonocócica, a maioria dos casos vai ser positivo. As provas de atividade inflamatória, junto com o modelo que vai guiar a gente na terapia, a gente vê se está respondendo antibiótico junto com a clínica do paciente. As imagens só quando a gente pensa em complicações, certo? E aí o tratamento? Logo, pensei e tratei. Então, se não tem como fazer lá na UPA, já começa o antibiótico. E a gente está falando de estágio, a gente vai começar a oxacilina. Se o paciente tiver alguma coisa a mais, é usuário de droga, termo recente, que eu estou só falando aqui, a gente amplia o esquema, certo? Se ele não teve internamento, tá tudo ok, não tem fatores de risco desses outros, a gente vai começar a oxa, 2 gramas EV de 4 em 4 horas, certo? Ou pode ser a cefazolina também. E internar o paciente. A gente, para começar a oxa só tem EV, né? Mas vou começar uma cefalexina com micróbio cobre gram positivo? Não, porque a resistência do estáfilo é aumentada, a gente está falando de estáfilo, certo? Então, infecção bacteriana, articular, antibiótico EV. Por quanto tempo? Geralmente 4 semanas. Pode se estender até 6 se a gente tiver complicação, a gente vai pensando em osteomielite. E as 2 primeiras semanas é internado com antibiótico terapia EV internado, certo? Então, interna o paciente. A gente pode ficar fazendo funções de alívio, por exemplo. A gente funciona, às vezes, no dia seguinte a articulação está do mesmo jeito, por conta da magnitude da inflamação. Você pode funcionar todo dia, pode. Às vezes você precisa chamar a ortopedia junto para fazer a lavagem, para fazer a artrocentese, artroscopia com lavagem articular para tentar diminuir a dor daquele paciente. E pode estudar um líquido, não pode ser só funcionar para aliviar a dor, porque dói, minha gente. E aí a gente tem que chama junto também a fisioterapia. É muito importante. Alívio a dor, a fisioterapia está junto com a gente desde o início. O paciente não perdeu a amplitude articular. A gente está falando aqui de adultos jovens, certo? Então, a monoartrite, eu falei do senhor que perdeu o olho. Ele é um quadro destrutivo articular. Precocemente eu quero mobilizar. Quadro clínico é limitação e mobilidade, né? Limitação de movimento por conta de dor. Então, vou fazer a antrocentese todo dia, vou deixar analgésico potente, anti-inflamatório se eu puder, o antibiótico com certeza, e a fisioterapia junto com o antibiótico, o intuito de movimento é evitar que esse paciente fique sequela. Depende, se ele estiver bem melhor, ele pode ficar só 2 semanas. Do antibiótico, saiu a cultura, é um germe que é sensível. Quem saiu, a gente descobriu o germe e tem a sensibilidade. Não, dá para trocar aqui, a gente troca e passa para oral. Mas internação é uma coisa complicada. A gente pode manter internação porque o paciente pode dizer, é um germe bom da comunidade, daria para ir para casa, um estrepto, sei lá. E aí, ele diz, doutor, eu não tenho dinheiro para comprar antibiótico. Não vai ficar as 4 semanas, tá certo? Mas ainda vai ficar 4 semanas, tá? No mínimo 2. No privado fica 2 semanas, a gente consegue fazer a prova, né? A mortalidade ela pode ser alta, dependendo do que o paciente tiver de fator de risco. Então é diferente do paciente de 30 anos, que procurou precoce, a gente começou o antibiótico da forma correta, de um idoso de 80, que chegou lá já com o olho cheio de pus, a mortalidade é aumentada.
certo? Então, dependendo do grupo, pode chegar até 20%. 20% é 1 em cada 5 morrer, certo? Gente, é muito. Pode pensar. Ou cefazolina. E eu vou associar a ceftraxona se eu pensar em outros germes. Certo? Ceftraxona vai cobrir gram negativo e anaeróbio. Então, aquele diabético, eu não sei o que é. Tem uma celulite, tem uma erisipela ali associada, que eu acho que a porta de entrada está com limitação no movimento do joelho. Então, ela é associada. Associada. Eu vou cobrir gram positivo sempre. Eu posso ou não cobrir gram negativo e anaeróbio, mas sempre. Pensou em uma artrite infecciosa da cor bacteriana coxa. Se for um paciente que teve internado recente, ainda vai trabalhar vancomicina, certo? Gram positivo na cabeça. E aí a gente lembra das outras infecções relacionadas à prótese, que a gente tinha falado. Pode ser que seja preciso até a gente tirar a prótese por conta daquela questão do glicoplasto da bactéria, forma aquele biofilme, a gente não consegue tirar ela de lá. Não dá para os fagócitos terem a atividade normal, que fica colonizada e não dá, e a gente tem que tirar a prótese, certo? Vou abrir outro parênteses, a gente falou das próteses, eu vou abrir um parênteses aqui da osteomielite. A osteomielite, ela pode ser, é uma infecção também, mas é do osso. Eu estou falando dela aqui porque ela pode ser consequência do artrite septica, certo? É só um parênteses, que eu não sei se vocês vão ouvir falar de osteomielite, a gente vê muito nos hospitais. Quem de vocês está na turma da NJF, minha Nossa Senhora. E aí pode ser por invasão direta hematogênica, igualzinho a uma artrite infecciosa, certo? Vejo com a distância que a gente tem que sempre procurar. Pode ser de foco contínuo e igualzinho a uma artrite infecciosa. Ou pode ser por inoculação direta. Igual, certo? E a gente lembrar que, se eu puder, sempre na osteomielite é bom que a gente faça uma biópsia e tenha um fragmento desse osso. Geralmente a cirurgia contaminada, o pessoal da ortopedia não quer fazer, fica naquele negócio e a gente acaba tratando empírico na prática, mas o ideal é que a gente consiga fazer uma limpeza, tirar um pedacinho do osso profundo e mandar para a cultura para a gente saber o que a gente está, o que é que a gente está lidando. Porque se na monoartrite são 4 semanas, aqui em média 6 semanas de antibiótico, certo? E a gente lembrar que a cintilografia é o melhor, que a gente consegue avaliar melhor, de forma mais precoce, para essa de osteomielite. E a tomografia superior à ressonância. E aí é igualzinho o tratamento também. Cuidados gerais, fisioterapia, junto antibiótico terapia, se precisar chamar a ortopedia. Na osteomielite não. No SUS a gente não consegue. No privado, se você já tem diagnóstico, é tirar a biópsia, é fazer a biópsia, o ideal, é urgente. Estou na dúvida, o paciente está ali, radiografia não me mostra, a tomografia me deixou na dúvida, só vejo um edema de partes moles, uma inflamação local, você pode fazer essa cintilografia, certo? Aí a gente consegue detectar mais precoce. Agora a gente vai mudar de classe e vai falar da artrite aguda gonocócica, certo? Então, estou diante de um paciente com artrite aguda, bacteriana, gonocócica ou não gonocócica? Se for jovem, sexualmente ativo, dentro da história da menina, gona, certo? Pensar sempre em gona. Acabou, não vou mexer nesse gona, certo? E aí, o Neisseria é um diplococo gram negativo, tá certo? Então, muda porque é um antibiótico, certo? A gente falando em gram positivo, gram positivo, gram positivo. Então, muda total aqui, gram negativo. Tá, se fosse como que a gente estava vendo, para a gente sempre pensar em estágio, se for um jovem sexualmente ativo, aquele nosso quadro que chegou, a que eu falei no começo, aquele paciente chegando com aquele monte de sangue, ele vai ganhar ceftraxona e óxido. Não é só, ele vai ganhar óxido e ceftraxona. A gente vai pensar em gono também, certo? E a gente vai lembrar que para a infecção gonocócica disseminada, né, ou a artrite bacteriana gonocócica, veio de um campo à distância também. Mas o paciente é uma doença que é sexualmente transmissível, certo? A meninas não é gonocócica. E geralmente a gente tem infecção de mucosa antes. Que mucosa? Pode ser mucosa oral, mucosa da uretra, até a mucosa ocular do recém-nascido na hora do parto, certo? A conjuntiva endocélice, faringe, reto. Então, teve infecção gonocócica, uma infecção de mucosa antes, mas a grande maioria das vezes o paciente vai ser assintomático. 20 a 30%, esse sério que mostra 5% do paciente diz, realmente eu tive um movimento há uma semana ou duas, mas a minoria nem percebe, nem sabe. Então, se eu pensei, o ideal é que eu colhe a cultura de tudo quanto é canto, certo? A gente acaba na prática não fazendo, porque é difícil colher a cultura, é custoso, a cultura ela fica ali, para sair negativa, ela fica 5 dias no laboratório, né? E se eu for fazer uma cultura oral, uma cultura de orofaringe, uma cultura retal, uma cultura de endocélice, que são várias culturas para sempre. Cada uma dessas é um custo, e às vezes o paciente não consegue pagar, certo? E é uma infecção que o tratamento não é caro, certo?
relaxamento muscular. A gente pode fazer dia para melhorar com 48 horas. Se não melhorou, vamos começar a pensar em outra coisa. Como foi o caso que eu relatei para vocês. A gente acaba tratando empírico e vendo se melhora. Mas isso no mundo real, na prova, cultura de estudos conterrâneos, certo? A gente até vai ver que para tal diagnóstico mesmo, teria que a cultura estar positiva, senão seria um diagnóstico presuntivo, que é o que a gente acaba fazendo na prática, certo? É a mesma coisa que acontece de proliferação, germe lá dentro, certo? Anóxia, necrose, destruição da cartilagem, mas a gente também tem produção de imunocomplexos, certo? Por isso que a infecção gonocócica disseminada ela pode ser também grave. Fica se assemelhando a essas outras doenças autoimunes, tá? Quando a gente tem essa produção de imunocomplexo, que é quando a gente acha o substrato dele, ele se deposita, a gente vai ter disfunção de órgãos e perpetuação desse processo. A chikungunya acontece semelhante a isso também, por isso que tem os casos crônicos. Certo? Lembrem, para sempre, é a principal causa de artrite aguda em jovens sexualmente ativos. Certo? Então, a população típica vai ser aquele jovem saudável que, na minoria das vezes, vai relatar que teve uma infecção de mucosa prévia. Se a gente for procurar epidemiologia, a gente acaba encontrando que teve relação sexual desprotegida. As mulheres são mais acometidas, tem alguns fatores. É só na bacteriana, não gonocócica que é o homem, certo? Gente, vai mexer tudo nome de novo. A menstruação, gravidez e puerpério. Gravidez e puerpério pelo estado imune da paciente. E a menstruação tem desde alcalinidade do pH, certo? Até a presença do sangue, que a bactéria usa o grupo M do ferro para a construção da parede dela, então é mais fácil de ter infecção e por aí vai. Até mudança na conformação da bactéria no período menstrual por conta da alcalinização, da lei cérebro 90. Ela muda e ele se torna mais ativa, morre menos, tem um bocado de coisa relacionada à menstruação, certo? A prevalência tem mudando, a gente tem algumas incidências, assim, países em desenvolvimento, geralmente não tem muito, é 1%, 2%, e nos países desenvolvidos. No desenvolvimento, a incidência é maior pela dificuldade de acesso à saúde, né? Aqui no Brasil não é doença de notificação compulsória, mas a gente não tem epidemiologia. E aí, se a doença de jovem sexualmente ativo é uma DST, a gente pega com relação sexual desprotegida, certo? E aí tudo que vem com múltiplos parceiros, uso de drogas endovenosas também, baixo nível socioeconômico, que às vezes assim, a pessoa acha que é normal, já vive com o movimento, então acha que aquilo é normal. Passo esplenectomizado, que tem a ver com a deficiência de C5, né? Não vai ter a fagócito. Quando a gente tem deficiência de C5, é C5, C7, C9, principalmente, certo? E aí não consegue que o baço faça o papel dele. Então, tanto na esplenectomia mesmo, como quando a gente tem a deficiência do complemento. Já tem um imunobiológico, que é o eculizumab, que inibe bem aqui no C5, certo? A gente diminui a formação do C5. As pessoas que usam esse imunobiológico têm uma incidência aumentada de artrite gonocócica, certo? E o fato de você ter uma infecção gonocócica prévia aumenta de 3 a 5 vezes a chance de ter uma nova. Porque se você teve o prévio, você está aqui dentro do pacote dos fatores de risco. E aí vai ter fator específico do hospedeiro, que é o que a gente falou de fator de risco, do próprio micro-organismo, então de pele bacteriano, envolvendo um monte de coisa disso, plasmídia, etc. E dos fatores imunológicos, uso de drogas, uso de medicações que imunossuprimem, certo? Para que haja essa propagação e disseminação dessa infecção. E aí a gente vai ter 2 fases na artrite gonocócica. Aquela comum, que é a tríade na artrite gonocócica. Poliartralgia, ou poliartrite, certo? Tendocinovite e a dermatite, que é a lesão cutânea. Então, essa tríade vai ser na fase bacteriêmica, que é na fase precoce, que é quando a bactéria está passeando, tá? É muito importante a tendocinovite. O paciente chega com muita dificuldade de mexer a articulação dele. Ele não tem tendocinovite importante. Geralmente, joelho ou punho não mexe. Você fica, será que tem artrite? Vou pedir ultrassom. Mas a tendocinovite, a inflamação dos tendões, é uma inflamação muito importante, certo? E a fase supurativa, que nem todos os pacientes vão ter essa fase, que é uma fase um pouquinho mais crônica. A poliartralgia pode ser só dor, você fica na dor. Será que está inflamado mesmo ou é só dor? Geralmente é aditiva, mas ela pode ser migratória, pulando de articulação. Não, começou no tornozelo, aí veio para o joelho, agora está no punho. Ou pode ser, começou no tornozelo, agora dá o joelho, deu para o outro, estou piorando, vou morrer, está pegando todas as minhas juntas. É mais comum ir somando, certo? Mas pode ser migratória. E geralmente são grandes articulações. Pode vir com sinais de sintoma sistêmico associado, que a gente viu que pode formar um complexo de uma perpetuação dessa inflamação. Então, febre alta, calafrio. E
E a dermatite, geralmente, ela poupa a face. Geralmente é tronco, extremidades, principalmente mãos e pés, que são lesões indolores. Então, se a gente não procurar, o paciente acha que não tem nada a ver com o quadro, não lembra nem de dizer, e às vezes ele nem viu. Tá? Na fase supurativa, geralmente é aquela monoartrite, que é quando ela é no diagnóstico de artrite séptica bacteriana, não gonotóxica. Também de grandes articulações. Pode pegar as articulações estranhas, a gente vai pensar no povo estranho, ou no bicho estranho, certo? Ou é um germe diferente, ou algum fator de risco que aquela população tem. E pode ser um oligo, mas geralmente a fase mais tardia, ela é mono. E a fase mais precoce, ela é poli, tá? E é aquela tríade, que eu falei para vocês. Nem todo mundo vai dizer que teve corrimento antes, ou achar que o corrimento tem a ver, então a gente tem que perguntar diariamente, certo? E aí, as lesões são indolores, vai poupar a face, e a gente tem que perguntar, porque geralmente o paciente acha que não tem nada a ver. São lesões assim que lembra picada de muriçoca, não, mas não doeu, nem coçou, às vezes a gente procura, mas essa lesão aqui, tem lesão cutânea? Não. Mas essa aqui apareceu com... Achei que não tinha nada a ver, nem doeu, nem coçou, tem que perguntar e depois procurar, tá? E aí, se for agudo, fase bacteriêmica, precoce, 72 horas, bactéria passando. Você precisa estar online. É a tríade, tá certo? E na fase mais crônica, oligo, monoartrite, tá? Então, quando a gente estiver jovem, sexualmente ativo, a gente vai procurar as lesões cutâneas, geralmente extremidades e tronco e corpo, a face, são indolores e é muito nas palmas e plantas, certo? Pode ter essa hiperemia ao redor, pode ser essa pústulazinha seguida de mácula, a pústula pode ter estourado e a gente pode pegar na fase mais de bruxa. Mas procure, tá? A secreção, certo? De endocesso, secreção uretral, e sempre que tiver relato, pedir a cultura, tá? E a gente pode ter manifestação grave dessas infecções, sim, certo? A gente falou que pode ter uma perpetuação, formação de mundo complexo, com lesões graves mesmo. Endocardite, miocardite, pericardite, tudo aquilo que a gente falou daquelas coisas bem graves, por isso que é diagnóstico diferencial das outras doenças, tá certo? Defeitos de condução cardíaca, com bloqueios, inclusive de segundo grau, OPS 2, com BAVT, certo? Atrofia ventricular total, infecções locais, infecção grave muscular, infecção grave de osso, osteomielite, neopiomiosite, e tem um tipo de hepatite que é a síndrome de Fitzhugh-Curtis, é uma ascensão da bactéria, e aí ela vai lá para perto do fígado. A imagem que a gente vê na laparoscopia é essa aqui, certo? Tanto é causada pela gonococo, como também por outras bactérias que causam DIP, certo? E é uma hepatite mesmo, inflama mesmo, certo? É muita dor. Tem também a síndrome de Warren-House-Fredrickson, que também acontece com os pacientes com meningococo, inclusive é mais comum com meningococo do que com gonococo, tá certo? Que é aquela adrenalite mesmo, destruição das adrenais, a gente tem necrose e com tudo que a insuficiência adrenal pode trazer, certo? Hipotensão, distúrbio de sódio, potássio, por aí vai. E pode inclusive ter sara, então a gonococo pode ser infecção grave, sim. Vocês pegam os slides velhos, né? Os slides velhos, né? Não, a síndrome de Hyde é outra coisa. Não é só do gonococo. Certo? É outra coisa. Certo? Não é. Certo? Hyde não é do gonococo. Certo? O gonococo é isso mesmo. É pele, articulação, certo? Não é outra coisa, é da reativa. Tá? E aí, exame físico que eu vou ver? Uma artrite clássica, falando que é uma artrite que não deixa dúvidas, for na fase mais supurativa que é aquela da mão. Se for aquela mais precoce, a gente vai ficar, será que tem artrite? Mas tem muita limitação, porque tem muita tenossinovite, certo? Com essa dor periarticular importante. Aquela ulcinha do lobo que eu tenho que procurar, que geralmente o paciente não fala, tá? Mais uma vez ela aqui para vocês não esquecerem. Vou dar uma dica clínica. E aí, quando chega nessa fase mais crônica, a gente tem que fazer a artrocentese. A gente tem que fazer a artrocentese. Se transforma oligoartrite aguda. Quando o paciente chega, oligomono, né? Quando o paciente chega na fase mais precoce, a gente fica naquela ceftriaxona. Mas nessa fase mais crônica, supurativa, que chega com a oligomonoartrite, a gente tem que fazer a artrocentese. E aí, o que a gente vê quando faz aquele estudo do líquido?
líquido turvo e purulento, continua sendo uma bactéria lá dentro, certo, gente? Só que aí no grão vai vir diplopor, gram negativo, a cultura na minoria das vezes vai ser positiva, a hemocultura a gente também pede, na minoria das vezes vai ser positiva, mas tem inflamação, celularidade, muita célula, bactéria, gente, aumentada, o predomínio de polimorfos nucleares, prova de atividade inflamatória positiva, a gente lembrar que aqui no caso a gente tem que pedir cultura das secreções. Não, geralmente na fase crônica, são nas oligomonos. No poliartrite, qual você vai funcionar? Todas. Geralmente quando o paciente chega com aquela poliartrite, muito sinusinovite, eu vi a úlcera, mas pode não ter a úlcera. Você fica com a úlcera com o relato que teve antes do corrimento há uma semana, aí não tem nem o que você pensar muito, certo? Às vezes é uma oligoartrite, com sinusinovite, você olha a historinha ali, se teria alguma coisa para epidemiologia, você começa a sair frações com 48 horas, o paciente diz, melhorei 90%. Geralmente é o que acontece, certo? Não melhorou, foi evoluindo, não virou ali mono, que é o que a gente já esperava, a paciente foi com o teu quadro, opa, tem alguma coisa estranha, ela estava abrindo outra doença, certo? E aí como é que a gente dá o diagnóstico definitivo? Eu tenho que achar, certo, gonococo, monorreia, ou no sangue, ou no líquido ou no tecido sinovial, ou uma lesão cutânea que não pode ser mucosa, porque ele pode estar só colonizado pelo gonococo e mucosa oral, mucosa retal. Então, eu tenho que achar o gonococo em qualquer canto sem ser na mucosa, mas eu peço a secreção das mucosas para corroborar com o diagnóstico, tá certo? Por quê? Eu posso ter o diagnóstico presuntivo, que é se eu tiver ele na mucosa com quadro clínico típico, certo? E se tudo for negativo, eu não achei ele em canto nenhum, mas eu tenho um quadro clínico típico, não tem uma outra hipótese agora no momento, eu faço essa extração, o paciente melhora, então a gente teve essa melhora importante, a gente dispõe de diagnóstico preventivo também, tá certo? Nos preventivos, já tem que fazer a cultura? Tudo. Certo? De onde? De tudo, certo? Oral, retal, endocético, de tudo, tá certo? Então o bebê recém-nascido passou no final do parto ocular. Pensou para tudo. A gente está aqui no pensou para tudo, certo? Infecção por bactéria articular, pensou para tudo, certo? A meninazinha que teve na falou hoje, começou a tratar, disse ela que provavelmente era e não era, né? Mas seria o mais comum era de 6, então ela estava bem leve esponja. Ela se conclui 7 dias e depois acompanha. O paciente vai de alta, volte daqui a 2 meses, está tudo ok, tchau e a benção, certo? Então, essa falta de resposta nas primeiras 48 horas faz com que a gente pense contra. Quando a mina voltou, estou pior, não estou melhorando, agora estou com outro tornozelo doente também, ou tem alguma coisa estranha. Tu tomou bem com o remédio? Tomei. Tem alguma coisa estranha, certo? E o tratamento vai ser a ceftriaxona, certo? E aí aqui no Brasil, quando a gente diagnóstico de infecção como a DST, o clamídia também associado, preconizado que a gente faça ceftriaxona, azitromicina, 1 grama associado, certo? Então a gente trata para as duas coisas. E aí são 7 dias de ceftriaxona intramuscular, pode ser endovenosa também, você internar. Ou pode, no hospital dia, em serviço que tem, o paciente vai, toma dose de antibiótico e vai para casa. Outro dia vai, é ceftriaxona intramuscular, dói. É muito usado para algumas infecções, estrepto nas crianças, né? Eu nunca fiz, eu tenho 2 filhas, né? Eu nunca fiz nas minhas filhas, tem 4 e 2 anos. Mas eu trabalhei na última época, já entubei um paciente com suspeita de meningite. Na hora de sair, gente, a gente toma cipro. Eu digo, não, se eu conheço profissional de saúde, ninguém vai tomar cipro aqui. Aqui todo dia serve fraxona, que a gente tinha na UPA. Passei uma semana mandando da perna, gente, serve fraxona, então dói. Mas o paciente não tem como, a gente pode prescrever se não tem um serviço. No posto de saúde não tem como ele ter acesso ao hospital dia, serve fraxona intramuscular por 7 dias, certo? Pode, mas às vezes no posto, como é que vai fazer endovenoso? O posto não tem esse tipo de serviço. Ele pode ter reação anafilática e aí não vai socorrer no posto. Até para ter carne parada, não tem nem ideia. E aí acaba a gente faz intramuscular, prescreve e vai para na farmácia todo dia, certo? Ou interna, não tem o dinheiro para comprar, vai internar só para tomar ceftriaxona. E a gente faz as azitromicinas junto aqui para infecção, o risco de infecção com clamídia, tá certo? A gente rastrear os parceiros de preferência nos últimos 2 meses. Dos DSTs, tá? E aí, quando é que a gente interna? Se eu tiver dúvida no diagnóstico, se for uma artrite muito purulenta, que eu preciso ficar fazendo a proximidade de repetição para o paciente que tem muita dor, certo? Se
Se tiver muito sintoma proeminente, se eu estiver achando que está complicado, se o paciente não tiver dinheiro para comprar um remédio, então tem outros motivos da gente internar também, certo? E se o paciente tiver tempo de repetição, o fato de ter uma infecção pelo gonococo aumenta a chance de ter a segunda, né? Mas se ele tiver tempo de repetição, a gente lembrar que a ciência de complemento, principalmente C5 até C9, mas C5, C7, C9, a gente tem que rastrear se o paciente não tem imunodeficiência congênita, né? Deficiência de complemento. Se ele tiver mais de 2 episódios confirmados, tá? Tá, já acabou. Vamos falar um pouquinho das manifestações virais, é só para vocês saberem que existe, certo? E aí eu escolhi aqui o vírus B, o vírus C e o HIV, que são as mais prevalentes no nosso meio. O vírus por si só, ele vai ter um tropismo pelo líquido sinovial. Então, geralmente, infecção viral vai ter artralgia ou artrite. Covid, chikungunya, dengue, hepatite B, hepatite C, CMV, HIV, vírus, tá certo, gente? Vai ter um tropismo pela sinove e a gente vai ter um quadro de dor ou de inflamação articular, certo? Por invasão direta. Ele vai lá e inflama lá. E aí a gente pode ter inflamação de imunocomplexos com perpetuação ou não desse processo inflamatório, virando um quadro crônico ou não. Na fase aguda, a maioria das infecções virais vai ter artralgia, pelo menos, certo? E tem também a questão do mimetismo molecular. Tanto ele vai lá diretamente, como a gente produz anticorpos contra o vírus, e esse anticorpo também, por mimetismo, combate algumas estruturas nossas, principalmente derivadas do colágeno, que a gente fala do tecido conjuntivo, que a gente falou que ele cai em todo canto naquela nossa aula de grupos, né? Então, por mimetismo molecular. Pode ou não servir de gatilho para a autoimunidade, então não tinha nada, peguei a chikungunya, ou peguei o vírus B, enfim. E a partir daquele símbolo de gatilho, que eu já tinha, fator genético, epigenético, e esse fatorzinho ambiental foi lá e foi a gota d'água, foi balanceado no meu sistema imune e desenvolver a minha doença autoimune que eu já era predisposta, tá certo? E aí, no caso do HIV, tem a infecção direta das células. O HIV não atua no nosso sistema imune, então por isso que ele pode atua de dois jeitos. Ele é muito linfotrópico, né, atrás dos nossos linfócitos, e ele faz essa modulação do nosso sistema imunológico, ou infectar nossas células imunológicas. As manifestações geralmente vão ser inflamações autolimitadas, certo? Precoces, ali, menos de 6 meses da infecção aguda, geralmente assimétrico, súbito, predomínio membro inferior, melhora com ou sem o apressado médico, mas tem dor, toma analgésico por conta própria e vai passando. Mas se você for investigar, sempre tem esse quadro do articular, esse quadro de artralgia ou artrite, principalmente nessa fase mais precoce, dos 6 meses da infecção. E aí a gente, eu ter certeza que aquela infecção é por um vírus B ou por um HIV, porque o PCR vai isolar ele ali naquela articulação, tá certo? Que pelo custo a gente acaba não fazendo todo mundo, a gente mal consegue as serologias. Falando um pouquinho do vírus B, ele é um vírus que a infecção dele vai ser mediada por um complexo, ele é um DNA vírus, mais ou menos 330, 350 milhões de pessoas no mundo está acometido por ele, né? E aí, pela prevalência, é importante a gente pensar que existe, certo, que a infecção, que a do articular pode ceder, tá? Geralmente é um quadro de artrite aguda, simétrica, aditiva de pequenas ou grandes articulações. Aí você lembra, inflamatório. Então, por isso que quando chega na gente, a gente acaba pedindo sorologia para hepatite B, sorologia para hepatite C. Por isso, e porque a infecção pode ser infecção crônica também assintomática. O paciente ser portador do vírus, eu faço um imunossupressor e ele desenvolve aquela infecção. E fora isso, as nossas doenças, a gente tem muitas drogas que são hepatotóxicas, então a gente tem que ficar de olho se o paciente não tem nenhuma doença hepática de base. A gente acaba pedindo sorologia para todo mundo. O metotrexato, que é um remédio que a gente usa bastante, ele é liberado pelo SUS, e aí as farmácias, algumas policlínicas liberam para o paciente receber. Você tem que ter uma sorologia negativa para hepatite B, então é protocolo, certo? A gente não acaba tratando uma coisa e piorando outra. E o quarto dos pacientes, ele vai ter uma síndrome reumatoide grave. Então, ele não basta ser uma poliartrite aguda simétrica, pequenas e grandes articulações, uma vez na tiragose de uma hora, o reumatoide também é positivo, certo? E aí, quando a gente dosa, vê o vírus B positivo, eu trato o vírus B e o paciente fica bom. E o fator reumatoide some. Geralmente, aquele fator reumatoide positivo, baixos títulos, quando o paciente for caso que eu coloquei. O quadro articular dessa fase aguda, geralmente, ele é autolimitado e vai se resolver com ou sem a presença da gente. Se o paciente cronificou a infecção, ficou com aquela artralgia ou artrite mais crônica, é quando ele chega no reumato, certo? E a gente lembrar que o vírus B, ele tem associação com a infecção por poliarterite nodosa, a vasculite por poliarterite nodosa, tá certo?
O vírus C é um RNA vírus, vai ter 80 milhões de pessoas acometidas, a maioria cronifica, certo? E desses que cronificam, um quarto dos casos vai ter falência hepática envolvendo para cirrose, certo? Também é a mesma coisa, um complexo desses que cronificam, né? E a perpetuação do processo inflamatório. Pode ter pólipo ou amiloartrite, muita dor muscular, que o vírus B também pode dar, certo? Pode ter a síndrome reumatoide like, um fator reumatoide positivo, com tudo que tem direito. E aí o vírus B a gente associa muito com a PAN, o vírus C a gente associa muito com a CRIO, certo? E a gente também tem artrite induzida pela terapia antiviral. Então, tem o vírus C, começa a tratar e vou ter que articular pelo antiviral. E a vida não é fácil. O vírus C, como cronifica muito mais, ele pode ter muito mais anticorpos positivos. Então, posso infectar com o vírus C, chega lá no reumato, a gente pede o que não existe reumatograma, né? E aí, com o fator reumatoide positivo, com FAM positivo, com CRIO positivo, então ele acaba mexendo muito com o sistema imunológico, a gente vai ver positivo um monte de troca de corpo. Eu trato o vírus C e tudo some, certo? O HIV é tudo. A gente falou que ele modula a nossa resposta, então ele é um vírus linfotrópico, ele ataca linfócitos, ele destrói o nosso sistema imune, e aí ele pode se manifestar e imitar qualquer outra doença. E é um documento que pacientes que têm HIV vai ter algum tipo positivo, certo? A maioria tem série que mostra 100%, mas não quer 100%, certo, gente? Durante a infecção pelo HIV, curso essa doença, você vai positivar os anticorpos inteiros de outra doença autoimune, só por conta desse desbalanço dessa infecção do sistema imune que ele faz, tá? E ele pode ser de todo jeito, ou livre de configuração, pode ter acometimento axial, pode ser atralgia, pode ser mialgia, pode ser tudo de todo jeito. Eu coloquei aqui só para vocês saberem o que pode dar, que acaba sendo tudo, né? Tá arrumado. Só dor, dor muscular, uma fibromialgia com tenderpones todos positivos, com fadiga, com sono não reparador, com depressão associada. Pode ter uma artrite pela presença direta do vírus lá dentro. Pode ter uma artrite reativa, o vírus não está lá dentro, mas eu tenho uma artrite pela presença do vírus no organismo, certo? Pode ser uma artrite psoriásica-like, certo? Inclusive com lesões cutâneas típicas, lesões psoriasiformes, imitando a psoríase. Pode se manifestar com acometimento axial, positivo no HIV glicémico, parecendo espondilite anquilosante, com vasculite, lúpus positivo no anticorpo, fechando o critério, e fora as infecções oportunistas, por essa depressão do sistema imune importante, que pode acontecer, e essas infecções oportunistas também inibem doenças autoimunes, certo? Falando um pouquinho da chikungunya, estamos na reta final. A chikungunya é uma nova virose, está na moda agora, começando a chover, a gente está vendo UPAs lotadas, hospitais públicos e privados, com quadros febris agudos, né? Então, lembrar que as arboviroses são quadros febris agudos, então tem que ter febre, certo? E vai ter muita dor muscular, só que aqui na chikungunya ela é incapacitante. Esse nome chikungunya vem desse dialeto que é lá da Tanzânia, que foi descoberto em 1952, mais ou menos, que é andar curvado, é a forma como o paciente anda de tanto dor, que eu não vou imitar aqui, vou imitar mais ou menos, só, certo? Mas ele anda tão curvado que o caminhar do paciente é assim, certo? Vai ter filmar e fotografar. E aí, chikungunya, que é isso, daí que vem chikungunya, também chamado de chique-veio, né? Que de chique não tem nada. No mundo circulam 4 linhagens. Aqui no Brasil chegou em 2016, setembro, de 2 casos, certo? Mas desde que começou em 52, desde 2005, lá na Tanzânia, né? Desde 2005 é considerada doença com disseminação mundial, e nós, Brasil, foi desde 2016, certo? Os primeiros 2 casos notificados aqui no Brasil. E aí essas foram de pessoas que viajaram, né? E aí trouxeram a doença. Aqui no Brasil é um dos poucos países que existe mais de um subtipo, que é aqui a gente tem 2, certo? E é um vírus de alta infectividade. O que é isso? Quando a gente pega a infecção, estamos na epidemia hoje, ele consegue infectar muita gente ao mesmo tempo. É tipo a Covid, certo? Então, no momento da epidemia, a gente, em média, 70% ou 80% da população é contaminada. Acaba que ele é transmitido pelo Aedes aegypti e pela Albopictus, nossa velha muriçoca. Então, eu tive chikungunya, acho que tive as 3, a cada dos pacientes. Depois eu tive, doutor, dei chikungunya e zika. Geralmente a chikungunya, por conta de muito imunocomplexo e perpetuação do processo, paciente positivo os 3, mas é positivo por idade cruzada, o paciente teve realmente só a chikungunya, tá certo? E o que acontece? O nosso Aedes aegypti ou Albopictus
infecta os fibroblastos ali da pele, tá certo? Fagocitou, vem, linfonodo, corrente sanguínea e ele vai causar dano nos mais diversos órgãos. Músculos com muita mialgia, certo? Pode ter até miosite, fibromialgia, alteração de iscas musculares, pode ter chikungunya cerebral. Existe pessoal que dá neuromagadéfica, existe só a colifiose, acometimento cerebral. Bem bacana o trabalho deles mesmo. Então, tem paciente sequelado, unidade de cuidado especial, com chikungunya do sistema nervoso central, tem, certo? Articular, pelo mimetismo, certo? Fígado e baço. É uma infecção viral, certo, gente? E a gente vai ter aquelas fases. É a fase aguda, a subaguda e a crônica. É importante a gente saber para saber como tratar. Quanto mais grave a infecção, maior a viremia, muito vírus no sangue no começo, tá certo? Então, por que a gente evita corticóide na fase aguda, as primeiras 2 semanas da chikungunya? Porque se eu diminuir demais a imunidade, eu vou aumentar a viremia, a chance de eu ter mais anticorpos, mais imunocomplexos, o processo que cronifica é maior, certo? Então, não se deve usar corticóide na fase aguda. A faça aguda é analgésico, certo? A gente pode usar analgésicos simples, analgésicos opioides, utilizar até medicamentos ali para dor neuroplática, gabapentina, né? Pregabalina, quando o paciente não tem melhor importante, mas evita analgésico, a gente evita salicilato, evita anti-inflamatório. Como é que vai melhorar? Mas é pelo diagnóstico diferencial com a dengue, certo? Que pode dar muita plaquetopenia, e a chikungunya também pode dar plaquetopenia. E aí, se eu usar muito AS, muito anti-inflamatório, faz se o paciente pode até morrer da plaquetopenia e foi da infecção, certo? Então, a gente evita os anti-inflamatórios, evita os salicilatos e evita o corticóide na fase aguda. Na fase aguda, a grande maioria dos pacientes vai se lembrar. O paciente lembra do dia e da hora que começaram os sintomas. Eu tinha cochilado na tarde, quando eu tentei levantar, 3h da tarde eu não consegui levantar. Os tornozelos doendo, ele lembra exatamente quando começou a sentir a dor, certo? E pode ter febre, quer dizer, tem que ter tido um quadro febril, uma bovirose, tá certo? Mas pode ter uma febre súbita ou não, então ele poderia ficar aquela assim, vai descer, aquela febre baixa e de repente uma artralgia incapacitante. Um paciente jovem não levanta, certo? Astenia, mialgia, pode vir com racha difuso no corpo, adenopatia, dor retroorbitária, por conta da questão muscular também, né, musculatura retroorbitária. E a gente tem visto muito da epidemia do ano passado, muito quadro erisipela-like, que é um paciente idoso. Então, era edema bilateral de membro inferior, temperatura aumentada, um racho importante, iam para a emergência, começavam antibióticos, internavam para tratar a erisipela, esse velho de chuva, e era chikungunya, certo? A fase subaguda, metade dos pacientes vai chegar até essa fase, que é até 3 meses de doença, tá certo? Geralmente são queixas articulares e dor. Melhorei, mas ainda estou muito ruim. Melhorei, mas ainda não sou o que eu era antes. Está difícil de andar e pode ser oscilando. A corda vem, a corda vem. Aqui a gente já pode usar anti-inflamatório, tá certo? Geralmente quando a gente lança mão de corticoide e medicações para dor neuropática. Na fase crônica, é quando tem muito complexo, quando a viremia no início foi muito alta, que a gente tem que lançar mão às vezes de imunossupressor. Tem paciente com chikungunya usando imunobiológico? Tem, certo? Então, a gente repelente agora nessa fase, porque a gente está começando a ver agora de chuvas, certo? E a crônica, o paciente volta com esse tomado com isso. Professor, doutora, peguei a chikungunya de novo. Não é. Cronificou a chikungunya por diversos motivos, vão desde o hospedeiro, a própria infectividade da cepa do paciente, certo? Até porque ele fez na fase aguda, você teve uma viremia muito intensa. E tem vários fatores que vão influenciar na cronificação. Tudo isso que eu falei, o fato do gene persistir muito tempo elevado, por aí vai. Como é que a gente dá o diagnóstico? Na fase aguda, o diagnóstico é clínico. Então, nos próximos dias, na fase aguda, estou com o articular 5 dias. A gente não pede sorologia. O IgG vai positivar ali entre 7 e 10 dias. E o IgG de 14 a 20 dias ele vai dar positivo, certo? Não precisa, ele é presuntivo. A gente está aqui no meio da epidemia, o paciente viajou para um local de epidemia, ele tem um quadro clínico. Febre abrupta acima de 38,5 e artralgia ou artrite intensa, que eu não tenho outro diagnóstico, tá certo? Ou ele visitou uma área endêmica, ou ele teve contato com alguém que visitou, certo? Vínculo epidemiológico, a gente vai chamar de caso suspeito e vai considerar como se fosse uma de sorologia, certo? O caso confirmado, na fase aguda, se eu tiver uma cultura, ou PCR viral, ou aumento do IgM que ele já tinha, porque pode ele já ter o IgM, porque teve o chikungunya da outra vez, e aí eu vejo que esse IgM positivo agora, ou o IgG aumentou 4 vezes. Então, é chikungunya de novo, certo? Mas na fase aguda a gente não pede. E aqui o tratamento que eu já falei para você. Na fase aguda, evitar corticoide, certo? Evitar os AINES e os salicilatos.
Na subaguda a gente pode usar tudo, a gente já pode começar, olha ela aqui, aí no modular o paciente, que geralmente é hidroxicloroquina que faz. E aí na fase crônica a gente vai para imunossupressão. A Sousa fala assim, ela não é imunossupressora, é imunomodulador também, mas geralmente a gente não, só assim, o paciente não tem como fazer o que é contraindicação metotrexato. Antes de dar um passo no biológico, a gente associa ela com cloroquina para ver se dá certo. Certo? 30%, um terço dos pacientes vai evoluir nessa fase crônica, certo? E vai estar aqui, que vai estar no consultório do mato. Quem tem pior prognóstico? Nós, as mulheres, certo? Pacientes acima de 40 anos, que teve muita artrite, o quadro artrite foi muito preeminente, ficou muito debilitado, muito incapacitado, que já tinha doença articular prévia, tá certo? Porque o gene ficou persistentemente positivo, e depois de 2 a 3 vezes eles esperam que o gene caia. Quando, 3 meses depois, ele chega lá, a gente pega a sorologia. Primeiro, para pensar em diagnóstico diferencial, várias vezes. Assim, não, eu te fico muito aqui hoje, quando você vai ver o paciente com artrite inflamatória. Só que começou a desenvolver dentro da chikungunya, você matou com chikungunya. Então, quando cronifica, você tem que pensar no diagnóstico diferencial e aí você pega a sorologia para saber, pelo menos, se ele realmente teve, certo? E aí existem outras artrites infecciosas que a gente não falou aqui, certo? Apesar de 1000 palavras por minuto, boca seca, não tem dúvida, né? Sífilis, lancemias, artrite fúngicas, certo? Artrite ou espondilite, ou espondilodicite, tuberculose, parvovirus B19, HIV, doença de Leme, tipo da gente, né? Tipo parasitas e por aí vai. Ok, alguma dúvida?